Artigo 167, decidido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no som. Aprovado. Seção terceira da Divisão de Serviços Públicos, artigo 168, compete ao chefe de Divisão de Serviços Públicos. Inciso 1º, gerenciar a implementação dos projetos de execução, conservação e limpeza das vias municipais para garantir a continuidade da prestação de serviço urbano. Inciso 2º, gerenciar e coordenar as atividades de coleta de lixo de limpeza urbana no município. Inciso 3º, promover a manutenção das vias urbanas. Inciso 4º, gerenciar e fiscalizar a execução dos projetos de iluminação pública. Inciso 5º, exercer as atividades afins. 168. Artigo 168, inciso. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Agora, pastor Marcos. Subseção 1ª da Seção de Iluminação Pública. Artigo 169. Compete ao chefe da Seção de Iluminação Pública, inciso 1º, gerir o sistema de iluminação pública do município, constituindo a equipe de serviço de manutenção. Inciso 2º. Planejar e coordenar a execução e fiscalização das obras e projetos, atividades relacionadas com a iluminação pública e energia do município e edificações públicas. Inciso 3º. Gerir os contratos de obras e manutenção de iluminação de vias públicas e de energia de edificações públicas. Inciso 4º, coordenar a equipe para o exercício da conservação e melhoria funcional e paisagística da iluminação das vias e laboratórios públicos. Inciso 5º, exercer outras atividades afins. Artigo 169, decidido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 2 da Seção de Parques e Jardins. Artigo 170. Compete ao chefe da Seção de Parques e Jardins. Inciso 1º. Chefiar a equipe de manutenção e preservação paisagística de praças, jardins e parques municipais, promovendo a conservação, a limpeza e o combate a pragas e doenças nas áreas verdes e logradouros. Inciso 2º. Coordenar o serviço de roçagem, poda e adubação, bem como o serviço de limpeza das praças, jardins e parques municipais. Inciso 3º. Supervisionar e controlar a utilização e manutenção dos equipamentos utilizados no serviço. Inciso 4º. Coordenar a execução de projetos paisagísticos de implementação e recuperação das praças, jardins e parques municipais. Inciso 5º. Planejar a periodicidade da poda, adubação e combate a pragas nas vegetações existentes nas praças, jardins e parques municipais. Artigo 170, decidido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 3 da Subseção de Varrição. Artigo 171. Compete ao chefe da seção de varrição. Inciso 1º. Chefiar a equipe de serviço de varrição. Inciso 2º. Coordenar a equipe para o exercício da conservação e melhoria funcional paisagística das vias e logradouros públicos. Inciso 3º. Criar escalas de serviço de varrição periódica de acordo com a demanda das regiões. Inciso 4º. Coordenar o serviço de varrição em eventos, pontos turísticos e atividades culturais e prioritárias do município. Inciso 5º. Exercer outras atividades afins. Artigo 171, decidido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 4 da Seção de Cemitérios. Artigo 172. Compete ao chefe da Seção de Cemitérios. Inciso 1º. Responder pela administração do cemitério. Inciso 2º. Fiscalizar as urnas mortuárias desde a data do seu recebimento até o sepultamento. Inciso 3º. Definir horário para o sepultamento. Inciso 4º. Responder pela tramitação dos documentos de óbito para o sepultamento. Inciso 5º. Indicar os carneiros onde serão feitos o sepultamento. Inciso 6º. Administrar as prorrogações dos carneiros, exumações e translados. Inciso 7º. Zelar pela limpeza e conservação do cemitério, bem como dos serviços urbanísticos. Inciso 8º. Prestar informações diretamente aos munícipes a respeito do vencimento, do período de sepultamento e outros relacionados a missões da sua divisão. Inciso 9º. Elaborar relatório de constatação das condições encaminhando ao seu supervisor. 172. Artigo 172, decidido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Subseção 5 das sessões de autos.
Artigo 173, compete ao chefe da seção de autos. Primeiro, chefiar, coordenar e acompanhar a prestação de serviço urbano nos altos e morros do município. Inciso segundo, coordenar as equipes integradas à prestação de serviços urbanos, morros e altos. Inciso terceiro, acompanhar e intermediar as demandas de serviços urbanos, morros e altos. Inciso quarto, exercer as atividades afins. 173. Artigo 163, exercido. Em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam se contra. Aprovado. Seção 4 da Divisão de Limpeza Pública, artigo 174, compete ao chefe da Divisão de Limpeza Pública, inciso 1º, chefiar a equipe de conservação urbana, coordenando e supervisionando a execução das atividades de limpeza e manutenção urbana, por meio de serviços de varrição, capina, poda de canteiros centrais, bem como limpeza e manutenção de bocas de lobo, galerias fluviais, paisagens subterrâneas, córregos e canaletas de escoamento pluvial. Inciso 2º, controlar a jornada dos servidores públicos municipais e a eles subordinados. Inciso 3º, orientar a equipe de conservação urbana visando a racionalização do serviço. Inciso 4º, exercer outras atividades afins. 174. Artigo 174, exercido. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam se contra. Aprovado. Subseção 1ª da seção de coleta de entulhos, artigo 175, compete ao chefe da seção de coleta de entulhos, inciso 1º, chefiar a equipe do serviço de coleta de entulhos da cidade, inciso 2º, coordenar a promoção e adequação dos custos de serviço de coleta de transporte e destinação final de entulho, inciso 3º, fiscalizar as empresas credenciadas para a verificação de correta destinação final do entulho, inciso 4º, coordenar a fiscalização de obras públicas e particulares para o entulho seja transportado por empresa credenciada. Inciso 5º, emitir levantamentos periódicos relativos ao volume, peso, tipo e composição aproximada do entulho coletado. Inciso 6º, exercer as atividades afins. Artigo 175. Artigo 175, exercido em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam se contra. Aprovado. Subseção 2 da seção de coleta domiciliar, artigo 176, compete ao chefe da seção de coleta domiciliar, inciso 1º, chefiar a equipe de serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares, inciso 2º, coordenar a promoção da adequação dos custos do serviço de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares do município, inciso 2º, planejar os itinerários da coleta de resíduos sólidos, 4º, coordenar a fiscalização do trabalho de remoção de resíduos sólidos, dando líderes conveniente de modo a não afetar a saúde dos habitantes, inciso 5º, promover a instalação das vias públicas recipientes coletores de resíduos sólidos. Inciso 6º, emitir levantamentos periódicos relativos ao volume, peso, tipo e composição aproximada do resíduo sólido coletado. Inciso 7º, exercer as atividades afins. 166. Artigo 166, exercido em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam se contra. Aprovado. Subseção 3 da seção de limpeza de praias, artigo 177, compete ao chefe da seção de limpeza de praias, inciso 1º, controle de operacionalização da coleta de lixo das praias, inciso 2º, capinação das vias e sarjetas das orlas, inciso 3º, manter a limpeza das praias, inciso 4º, retirada de entulhos, atendimentos a programas e outras secretarias nas praias, inciso 5º, supervisionar, organizar, controlar, orientar e a execução de atividades nas praias, responsabilizando-se pelos encargos atribuídos. Inciso 7º, demais atividades condadas. 177, 177. Artigo 177, exercido em discussão e votação, aqueles que aprovam permaneçam se contra. Aprovado. Seção 5 da Administração das Centrais de Abastecimento do Norte. Artigo 178. Compete ao administrador da Central de Abastecimento do Norte, inciso 1º, promover o recadastramento geral dos permissionários das bancas das centrais de abastecimento, especificando a forma de autorização para o seu funcionamento e localização. Inciso 2º. Avaliar o processo de administração de cada um desses negócios, supervisionando e fiscalizando o cumprimento das normas de lei atinentes ao setor. Inciso 3º. Apurar denúncias de regulamentação atinente à sua área de atuação, zelando pelo cumprimento das normas regimentais, resoluções de reuniões e assembleias gerais e outros tratados de bom funcionamento do negócio público. Inciso 4º. Propor e adotar medidas legais contra os que negarem ou cumprir as normas de leis estabelecidas pelo comércio na central de abastecimento.
Inciso 5º, organizar processos para novas vagas ou para renovar permissões de uso. Inciso 6º, emitir pareceres nos processos de licenciamento ou renovação das permissões de uso nas centrais de abastecimento do município. Inciso 7º, exercer outras atividades afins. Artigo 178, seu inciso, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção 6ª, da administração da central de abastecimento do Sul. Artigo 179, compete ao administrador da central de abastecimento do Sul promover o recadastramento geral permissionado das bancas da central de abastecimento, especificando a forma de autorização para seu funcionamento e localização. Inciso 2º, avaliar os processos de administração de cada um desses negócios, supervisionando, fiscalizando o cumprimento das normas e leis atinentes ao setor. Inciso 3º, apurar denúncias ou reclamações atinentes à sua área de atuação, zelando pelo cumprimento das normas ambientais, resoluções e reuniões de assembleias gerais e outras que tratam do bom funcionamento dos negócios públicos. Inciso 4º, propõe adotar medidas legais contra os que negarem cumprir as normas e leis estabelecidas para o comércio da cidade de abastecimento. Inciso 5º, organizar processos para novas vagas ou para renovar permissões de uso. Inciso 6º, emitir pareceres nos processos de licenciamento ou renovação das permissões de uso na central de abastecimento do município. Inciso 7º, exercer outras atividades afins. 179. Artigo 179, seu inciso, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Capítulo 15, Secretaria de Cultura e Turismo. Seção 1ª, do Secretário de Cultura e Turismo. Artigo 180, compete ao Secretário Municipal de Cultura e Turismo, inciso 1º, prestar assistência direta ao prefeito no desempenho de suas atribuições. Inciso 2º, formular diretrizes para o desenvolvimento das ações que fomentam a cultura e o turismo na cidade. Inciso 3º, apoiar outras instituições particulares ou não para a criação de políticas que incrementem o turismo e a cultura. Inciso 4º, organizar permanentemente um inventário sobre o potencial turístico e cultural. Inciso 5º, incentivar a criação de cursos destinados à capacitação de profissionais para exercício de atividades culturais relacionadas ao turismo. Inciso 6º, desenvolver no município e de forma conjunta a política de desenvolvimento das atividades referentes ao turismo, esporte, lazer e cultura. Inciso 7º, proceder ao planejamento e implementação e regulação das políticas de desenvolvimento turístico e cultural do município. Inciso 8º, formular diretrizes e promover a implementação e execução de obras, programas, projetos e ações relacionadas ao turismo, ao esporte e ao lazer no âmbito municipal. Inciso 9º, promover isoladamente ou em parceria com outras entidades públicas ou privadas ações destinadas a incrementar o turismo como um fator de desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda. Inciso 10º, emitir parecer nos processos administrativos de sua competência. Inciso 11º, assessorar os demais órgãos nas áreas de sua competência. Inciso 12º, planejar, programar, executar e controlar o orçamento da secretaria. Inciso 13º, fiscalizar, acompanhar, controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias nas áreas de sua responsabilidade. Inciso 14º, formular, executar e avaliar a política municipal de turismo, visando sua diversificação e integração das potencialidades e oportunidade de melhoria na qualidade de vida de sua população, em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal e da administração vigente. Inciso 15º, promover a estruturação da organização da cadeia produtiva do turismo e a fim de formalizar e articular esforço público e privado no desenvolvimento e diversificação do turismo no município, em consonância com a estratégia de desenvolvimento econômico a longo prazo. Inciso 16º, acompanhar e apoiar as atividades colegiadas a fim de buscar as colegas suficientes para definir as políticas públicas e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do turismo no município. Inciso 17º, acompanhar e controlar a execução dos contratos e convênios celebrados pelo município na sua área de competência. Inciso 18º, executar outras atividades afins. Artigo 180, seu inciso, em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam no segundo. Aprovado. Seção 2, da Superintendência de Turismo. Artigo 181, compete